Para este domingo, separamos 14 palpites para vocês, neste dia 26 de janeiro, beleza? Então aproveitem bem para montar os seus bilhetes, com os palpites que fizerem sentido para vocês. Fechou, galera? E agora vou trazer para vocês os nossos resultados. Na nossa meta, nós temos 70% no mês de janeiro e estamos agora com 79% de média de acertos. Temos apenas 3 dias que não atingimos os 70%, tá? Então, acredito que nós atingiremos os 80% ainda este mês, beleza? Então ficará bem acima da meta e com 80% a lucratividade é bem alta, fechou, galera? Então quem acompanha no canal já sabe como é os nossos acertos. Por falar os nossos acertos, vamos agora para os resultados dos dias 24 e 25 de janeiro. No dia 24 nós tivemos 10 palpites e 8 greens com 2 reds, 80% de taxa de acertos no dia 24. E para o dia 25 nós separamos 16 jogos e tivemos 12 greens com 4 reds, tá? 75% de taxa de acertos. Aproveitando aqui, vou dizer para vocês que tivemos um equívoco no dia do jogo do São Paulo contra o Corinthians, tá? Esse super clássico que traremos para vocês hoje, nós trouxemos no sábado, tá? Mas corrigimos e retiramos ele da grade, beleza? Então, eu acredito que vocês aproveitarão o nosso palpite, fechou? Então, gostaram dos nossos resultados? Dá um pulinho aí no link e temos a nossa planilha caipora. Nos comentários vocês acessarão o link e poderão ter certeza de como é os nossos acertos aqui, beleza? Quem acompanha o nosso canal já sabe como é. Fechou, galera? E aproveitando, vou pedir para vocês que já metam o dedo no like e também já se inscrevam no canal e já ativem as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diariamente. Beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Vamos lá, galera, então corre lá para montar o seu bilhete que a primeira partida é agora às 11 da manhã. A Udinese contra a Roma, e essa partida nós separamos com o mercado de over 2,5 cartões. Por que separamos este mercado? Nós temos aqui uma probabilidade de vitória para a Roma de 41% e seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos. A Udinese tem 39%. Em casa, a Udinese tem 44% de aproveitamento e a Roma tem 22% como visitante. No histórico, são 37 vitórias da Roma, 11 empates e 17 da Udinese. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Roma em casa vem vencendo a 5 jogos e em casa a Udinese não vence a 5. Como visitante, a Roma vem sofrendo gols a 10 jogos. Verificando os últimos encontros, nós temos aqui a Roma vencendo os últimos 4 jogos. Tivemos o over 2,5 gols nos 4 jogos, tá? Tivemos o over 2,5 cartões também na maioria dos jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra. Na casa da Udinese, também ocorreram os over 2,5 cartões na maioria das partidas que disputaram e tivemos bastante gols nessas partidas, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui as duas equipes atingindo o over 2,5 cartões em suas partidas que disputaram, tá? Muitos gols também ocorreram, mas temos duas partidas que foram 0-0 para a Udinese, beleza? Verificando a tabela, nós temos a Roma em 9ª colocada e a Udinese é a 11ª. 31 gols marcados e 27 sofridos para a Roma em 21 jogos e em 21 jogos a Udinese marcou 24 e sofreu 32. Verificando aqui a disciplina das duas equipes, nós temos uma média de acima de 4 cartões por partida, somando as duas equipes. E o nosso árbitro tem uma média de 4,3 cartões por partida. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um mercado de over 2,5 cartões, com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 gols nessa partida, fechou? A próxima partida é o Crystal Palace contra o Brentford. E essa partida na Premier League da Inglaterra, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Crystal Palace é de 49%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Brentford tem 22%. Em casa, o Crystal Palace tem 50% de aproveitamento e como visitante o Brentford tem 22%. No histórico, são 2 vitórias do Brentford, 7 empates e 1 vitória do Crystal Palace. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Crystal vem vencendo a 3 jogos, em casa vem marcando gols a 6. E como visitante, o Brentford não tem séries.
Nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Cristal, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. E na tabela, nós temos aqui o Brentford em 11º e o Cristal é o 12º. São 40 gols marcados e 39 sofridos para o Brentford em 22 jogos. E em 22 jogos o Cristal ele marcou 25 e sofreu 28. Então para essa partida nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Leicester. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Tottenham é de 63%. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Leicester tem 17%. Em casa, o Tottenham tem 39% de aproveitamento e como visitante o Leicester tem 17%. No histórico, são 17 vitórias do Tottenham, 7 empates e 15 do Leicester. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Tottenham vem marcando gols a 7 jogos e o Leicester vem sofrendo gols a 10 jogos. Em casa, o Tottenham vem marcando a 10 jogos e como visitante o Leicester vem perdendo a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas que as duas equipes disputaram. Na casa do Tottenham, temos gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Na tabela, o Tottenham é o 15º e o Leicester está na zona de rebaixamento na penúltima colocação. Ele tem 23 gols marcados e 48 sofridos em 22 jogos, enquanto o Tottenham marcou 45 e tem 35 sofridos em 22 jogos e está em 15º. Então, para essa partida, nós separamos o over meio gol no primeiro tempo com probabilidade de over 2,5 gols nessa partida, fechou? Próxima partida, o Nantes contra o Lyon na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Lyon é de 50% e seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. O Nantes tem 44%. Em casa, o Nantes tem 44% de aproveitamento e como visitante o Lyon tem 50%. No histórico, são 29 vitórias do Lyon, 14 empates e 3 do Nantes. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Nantes vem marcando gols há 8 jogos e em casa ele não tem séries. Como visitante, o Lyon também não tem séries. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de over 1,5 gols em 3 dos últimos 6 jogos que disputaram. Na casa do Nantes, over 1,5 nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Em 2 partidas o Lyon, que foi 0-0. Na tabela, nós temos o Lyon em 6º colocado e o Nantes é o 16º. São 29 gols marcados e 22 sofridos para o Lyon em 18 jogos. E o Nantes marcou 21 e sofreu 28 em 18 jogos. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida, o Aston Villa contra o West Ham United na Premier League da Inglaterra. E essa partida nós separamos com o mercado de over 2,5 cartões. A probabilidade de vitória para o Aston Villa é de 62% e seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. O West Ham tem 44%. Em casa, o Aston Villa tem 72% de aproveitamento e o West Ham como visitante 33%. No histórico, 16 vitórias do Aston Villa, 22 empates e 15 do West Ham. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o West Ham vem sofrendo gols a 5 jogos, e em casa o Aston Villa vem marcando a 6. E como visitante, o West Ham vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 1,5 gols na maioria dos jogos, são em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam também. Na casa do Aston Villa, nós temos o over 1,5 em 4 das últimas 6 partidas e o ambas marcam também. Nessas partidas, nós temos o over 2,5 cartões na maioria dos jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre o over 2,5 cartões na maioria dos jogos das duas equipes. Temos o over 1,5 e 2,5 gols e ambas marcam na maioria dos jogos, tá? Verificando a tabela, nós temos o Aston Villa em 8º colocado e o West Ham é o 14º. 33 gols marcados e 34 sofridos em 22 jogos para o Aston Villa e o West Ham em 14º. Nós temos aqui com 27 gols marcados e 43 sofridos em 22 jogos. Verificando a disciplina, nós temos aqui as duas equipes somadas com mais de 4 cartões de média, tá? Nosso árbitro tem 4,3 cartões
por partida. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 2,5 cartões, com probabilidade de over 1,5, ambas marcam e over 2,5 gols nessa partida, fechou? Próxima partida é o Nasser contra o Al Fateh. E essa partida na Professional League da Arábia Saudita, nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Nasser tem 80% de probabilidade de vitória, seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos e o Fateh tem 22%. Em casa, o Nasser tem 61% de aproveitamento e o Fateh tem 33%. Como visitante, o Fateh tem apenas 6% de aproveitamento. No histórico, são 15 vitórias do Nasser, 8 empates e 3 do Fateh. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Nasser vem a 10 jogos marcando gols e o Al Fateh vem sofrendo a 10 jogos. Em casa, o Nasser vem marcando gols a 6 jogos e como visitante, o Fateh vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra, tá? Na casa do Nasser, também temos gol no primeiro tempo, na única partida. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gols no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a tabela, o Nasser é o quarto colocado e o Fateh é o 18º. É o último colocado da competição desde a quinta rodada, tá? Nós temos 16 jogos com 32 gols marcados e 15 sofridos para o Nasser, enquanto o Fateh tem 16 jogos, marcou apenas 14 gols e sofreu 36. Então, para essa partida, nós separamos over meio gol no primeiro tempo com probabilidade de over 2,5. Fechou? Próxima partida é o Lecce contra a Inter de Milão na Série A da Itália. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Inter é de 72%, seu aproveitamento é de 83% nos últimos 9 jogos. O Lecce tem 44%. Em casa, o Lecce tem 44% de aproveitamento e a Inter fora de casa tem 89%. No histórico, são 22 vitórias da Inter, 3 empates e 4 do Lecce. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Inter vem marcando gols a 10 jogos, em caso o Lecce não tem séries. E como visitante, a Inter vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Lecce, over 1,5 em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. E verificando a tabela, nós temos a Inter em segunda colocada e o Lecce o 17º. Nós temos 51 gols marcados e 18 sofridos para a Inter em 20 jogos. E o Lecce em 21 jogos marcou apenas 15 gols e sofreu 36. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols com probabilidade de vitória ou empate para fora nesta partida, beleza? Próxima partida, o Porto contra o Santa Clara na Primeira Liga de Portugal. E essa partida nós separamos com empate anula para casa. O Porto tem 60% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 50% nos últimos 9 jogos e o Santa Clara também. Em casa, o Porto tem 89% de aproveitamento. E como visitante, Santa Clara tem 44%. No histórico, são 16 vitórias de Porto, um empate e uma do Santa Clara. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Porto vem perdendo a 4 jogos, em casa ele vem sem empates a 5 e venceu 4. Enquanto como visitante, o Santa Clara vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Porto em 5 das últimas 6 partidas, em casa o Porto venceu todas as últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Porto vencendo apenas 2 partidas das últimas 6, enquanto Santa Clara venceu apenas uma partida dos últimos 6 jogos. Porto está em terceiro colocado e Santa Clara é o quinto colocado. São 41 gols marcados com 14 sofridos em 18 jogos, enquanto Santa Clara marcou 20 gols e sofreu 19. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, Fulham contra o Manchester United. E essa partida na Premier League da Inglaterra, nós separamos com o mercado de over 2,5 cartões. Por que separamos este mercado? A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Fulham com 40%. Seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos e o Manchester United tem 39%. Em casa, o Fulham tem 56% de aproveitamento e como visitante o Manchester United tem 44%. No histórico, são 29 vitórias do Manchester United, 6 empates e 4 do Fulham. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fulham vem a 6 jogos marcando gols e o Manchester United vem a 5 marcando gols. Em casa, o Fulham não perde a 5 jogos e empatou 4. E como visitante, o Manchester United vem sofrendo gols a 10 jogos.
Nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos over 2,5 cartões na maioria das partidas que disputaram uma contra a outra. E nos últimos jogos nos campeonatos, também temos muitos cartões nas partidas das duas equipes, o over 2,5. Verificando a tabela, nós temos o Fulham em 10º e o Manchester United é o 13º. 34 gols marcados e 30 sofridos para o Fulham em 22 jogos e o Manchester United sofreu 32 e marcou 27 em 22 jogos. A disciplina das duas equipes, nós temos uma média de acima de 4,5 cartões por partida, tá? Somando as duas equipes. E o nosso árbitro tem uma média de 3,6 cartões. Então, para essa partida, nós separamos o over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Nice contra o Olympique de Marselha na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. O Nice tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Marselha tem 78%. Em casa, o Nice tem 67% de aproveitamento e o Olympique de Marselha, fora de casa, tem 89%. No histórico, são 27 vitórias do Marselha, 8 empates e 14 do Nice. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Marselha vem marcando gols a 10 jogos e o Nice vem sem empates a 5. Em casa, o Nice vem a 10 jogos marcando gols e como visitante o Marselha vem a 5 jogos vencendo. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Nice, temos over 2,5 em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. E na tabela, o Marselha é o segundo colocado e o Nice é o quinto. São 40 gols marcados e 21 sofridos para o Olympique em 18 jogos e o Nice marcou 36 e sofreu 25 em 18 jogos. Então, para essa partida, nós separamos over 2,5 gols com probabilidade de vitória e empate para fora nessa partida, beleza? A próxima partida é a Lazio contra a Fiorentina na Série A da Itália. E essa partida nós separamos com o mercado de over 3,5 cartões. A probabilidade de vitória para a Lazio é de 46%, seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos. A Fiorentina tem 39%. Em casa, a Lazio tem 72% de aproveitamento e como visitante a Fiorentina tem 56%. No histórico, são 35 vitórias da Lazio, 11 empates e 15 da Fiorentina. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Fiorentina vem sofrendo gols a 7 jogos e em casa a Lazio vem sofrendo gols a 5. Como visitante, a Fiorentina não está em nenhuma série. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 3,5 cartões na maioria das partidas que as duas equipes disputaram, tá? Verificando aqui, nós temos o over 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos e na casa da Lazio, nós temos over 2,5 em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui também o over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes, inclusive expulsões. Na tabela, nós temos a Lazio em quarto colocado e a Fiorentina é sétimo. 37 gols marcados e 28 sofridos em 21 jogos para a Lazio e a Fiorentina em 20 jogos marcou 33 e sofreu 21. Verificando a disciplina das duas equipes no campeonato, a média é de acima de 4 cartões por partida e o árbitro tem uma média de 6 cartões por partida. Então, para essa partida, nós separamos over 3,5 cartões com probabilidade de over 1,5 e probabilidade de vitória e empate para casa nesta partida, beleza? Próxima partida, o Barcelona contra o Valência em La Liga da Espanha. E essa partida nós separamos com vitória seca para casa. A probabilidade de vitória para o Barcelona é de 78% e nós temos um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Valência tem 50%. Em casa, o Barcelona tem 67% de aproveitamento e como visitante o Valência tem 61%. No histórico são 39 vitórias do Barcelona, 19 empates e 14 do Valência. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barcelona vem marcando gols a 7 jogos e o Valência também. Em casa, o Barcelona não empata 5 jogos e como visitante o Valência não está em nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes, o Barcelona venceu 5 das últimas 6 partidas e em casa ele venceu a única partida. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Barcelona vencendo 5 das últimas 6, enquanto o Valência venceu 3 das suas últimas 6 partidas, tá? Verificando a tabela, o Barcelona é o terceiro colocado e o Valência é o 19º. Nós temos 52 gols marcados e 23 sofridos para o Barcelona em 20 jogos. E o Valência, em 20 jogos, ele marcou 19 gols e sofreu 29. Então, para essa partida, nós separamos vitória seca para casa com probabilidade de over 2,5 gols nessa partida, beleza?
Bora lá, galera, para essa partida no Campeonato Paulista, esse super clássico majestoso. São Paulo contra o Corinthians. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para essa partida, com uma pequena vantagem para o São Paulo. Mas o São Paulo ele tem 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Corinthians está com 100% de aproveitamento. Em casa, o São Paulo tem 56% de aproveitamento e como visitante o Corinthians tem 67%. No histórico, são 22 vitórias do São Paulo, 26 empates e 28 do Corinthians. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Corinthians vem vencendo a 5 jogos e em casa, o Corinthians também vem vencendo a 5. Como visitante, o Corinthians vem vencendo a 4 jogos e o São Paulo vem sem vitórias a 5. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o mercado de over do 1,5 gols nos últimos 6 jogos, ambas marcam em 5 deles, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos, com ambas marcam em 4 das últimas 6 do Corinthians e do São Paulo em 3 das últimas 6. Então, para essa partida, nós separamos o over do 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e probabilidade de vitória ou empate para fora nesta partida, beleza? Próxima partida, o Boca Juniors contra o Argentino Júnior no Campeonato da Argentina. E essa partida nós separamos com vitória ou empate para casa. O Boca tem 47% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Argentinos tem 44%. Em casa, o Boca Juniors tem 78% de aproveitamento, enquanto o Argentinos tem apenas 22% como visitante. No histórico, são 13 vitórias do Boca, 13 empates e 7 do Argentinos. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Boca vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Em casa não temos séries e como visitante, o Argentinos vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, temos vitória e empate do Boca em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Boca ele venceu e empatou as últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Boca Juniors venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas e o Argentino Júnior venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para casa, beleza? E aí, time, ainda não se inscreveu no nosso grupo? Solicite a sua inscrição através do link que temos aqui nos comentários. São R$ 14,90 por mês para ter acesso a uma lista de jogos e também ter acesso a algumas duplas que separamos para vocês. Fechou, galera? Então não se esqueçam de solicitar a sua inscrição, beleza? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! Nossa tripla do Bilhete Caipora separamos com uma odd de 1,79. Separamos over meio gol no primeiro tempo para o Nesser contra o Alfa T, over 1,5 gols para o Lecce contra a Inter de Milão. E separei o Vitória Seca para casa em Barcelona contra o Valência. Beleza, galera? Então esse é o nosso Bilhete Caipora. Se gostaram, já deixa o seu like e não se esqueçam de comentar. Fechou, galera? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!